O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo dia da nossa novena de Pentecostes, suplicando o Espírito Santo, e hoje suplicando o Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Eu gostaria de convidar vocês a meditar profundamente a como é necessário comungar bem e com isso fazer um desagravo a nosso Senhor Eucarístico pelas ofensas que lhe são feitas, pelas más e sacrílegas comunhões. Então, de fazer hoje esse desagravo a nosso Senhor. Na nossa oração inicial da novena, nós rezamos assim: perdoai-me, ó Deus, por não ter tido valor em executar alguma coisa boa. Isto é, nós pedimos perdão a Deus pela nossa falta de zelo, pela nossa falta de amor, até nas coisas boas que nós fazemos. Então, isto é, quando fazemos com negligência, quando fazemos de qualquer jeito, quando fazemos sem amor no nosso coração. E naquela oração do segundo dia, que nós temos essa oração inicial que repetimos todos os dias, e temos a oração própria do dia de hoje, em que nós refletimos o quê? Que o Espírito Santo pairou, fez a sua sombra sobre a Virgem Maria, fazendo com que ela concebesse o seu filho. E aí nós pedíamos: peço-vos nesta novena, fazei sombra à minha alma e concedei-me a graça necessária para que eu seja digno de receber o mesmo verbo divino feito homem. Ora, meus santos, quando é que nós recebemos de uma maneira especialíssima o verbo divino feito homem? Na Eucaristia. Todas as vezes que nós comungamos, nós recebemos a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem. Nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade. Então, é um dia adequadíssimo, este nosso segundo dia da novena de Pentecostes, é um dia adequadíssimo para nós pedirmos a Deus esta graça de bem comungar e fazer um desagravo pelas comunhões más e sacrílegas que são feitas. Eu gostaria então de pedir a ajuda de São Francisco de Assis, que fala sobre como deve ser uma boa comunhão. Ele se refere, ele se dirige primeiramente para os seus irmãos, mas é claro que isso se aplica a todos nós. Então, São Francisco de Assis, nos seus escritos
que saiu agora pela minha biblioteca católica. Então quem tiver o exemplar em casa, depois pode pegar a carta a toda a ordem. Uma carta que ele escreve, que São Francisco escreve a toda a ordem, que nesta edição aqui está na página 92. Pois bem, São Francisco então, ele escrevendo a carta, ele primeiramente se apresenta, né, dizendo: eu, Francisco, servo de Deus. E aí ele diz assim: a todos os irmãos simples e obedientes, eu, irmão Francisco, homem vil e caduco, vosso pequenino servo, vos saúdo em Cristo, naquele que nos remiu e lavou no seu preciosíssimo sangue. Aquele que nos remiu e nos lavou no seu preciosíssimo sangue, a quem deveis adorar com temor e reverência, prostrados em terra, ao ouvir o seu nome, Jesus Cristo. Então aqui nós já começamos a ver com que reverência ele se refere a nosso Senhor, isto é, a quem nós deveríamos nos prostrar quando ouvíssemos o seu nome pronunciado. E aí, mais à frente, ele vai dizer: por isso a todos vós, irmãos, imploro no Senhor, beijando-vos os pés. Isto é, ele está pedindo, e se necessário for, eu beijo os vossos pés, diz São Francisco, mas que presteis toda a reverência e toda a honra que puderdes ao santíssimo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele escreve aos seus irmãos pedindo: pelo amor de Deus, eu peço isso beijando os vossos pés. Honrem, adorem, prestem toda a honra ao santíssimo corpo e sangue de nosso Senhor, porque em tudo que há no céu e sobre a terra foi pacificado e reconciliado. Então, ele faz essa introdução, nos convidando a prestar toda a honra a nosso Senhor. E aí ele diz que aqui ele se refere aos padres, mas que também de alguma maneira pode se aplicar a nós. Ele diz que aqueles que vão celebrar o santo sacrifício devem, com santa e pura intenção, e não por qualquer motivo terreno, isto é, quem vai celebrar, que vá celebrar por amor a Deus, e não por uma motivação humana. Então, mutatis mutandis, poderíamos dizer, quem vai participar do santo sacrifício, que também venha por motivações espirituais, e não por motivações humanas, que venha pedindo a Deus a graça de amá-lo mais, que venha participar da Santa Missa, pedindo a Deus a graça de viver na sua presença, viver em amizade com Ele, pedindo a Jesus a graça da salvação eterna para si e para os seus, e não simplesmente tendo motivos humanos, pedindo para pagar as contas ou para ser curado de uma doença. Coisas lícitas, entende, meus santos? Mas que, se forem apenas elas, você mais ofende nosso Senhor do que agrada. Por quê? Porque você vai com o coração, não é interesseiro, com o coração materialista, isto é, você procura a Deus, mas sempre com interesses materiais. Pois bem, então continua mais à frente São Francisco, e ele diz: lembrai-vos, meus irmãos, de que está escrito na lei de Moisés: aqueles que transgridem a lei devem morrer. Ele cita aqui Hebreus capítulo 10, versículo 28, em que Moisés diz assim: aquele que transgredir a lei de Deus deve ser morto. E aí então São Francisco continua: ora, se isso era devido à lei de Moisés, se aquele que desrespeitasse a lei de Moisés deveria ser morto, o que é então, quão maiores, palavras citadas por São Francisco,
quão maiores e mais terríveis suplícios merece sofrer aquele que pisa o Filho de Deus. Isto é, se a lei do Antigo Testamento merecia respeito, e aquele que a desrespeitasse deveria ser morto, o que deve acontecer então com aquele que desrespeita a lei de Cristo, aquele que pisa Cristo? Vou citar aqui a passagem bíblica que São Francisco está fazendo referência. Hebreus, agora, capítulo 10, versículo 29. Que castigo mais severo merecerá quem pisotear o Filho de Deus? E aí você pode se perguntar: padre, mas o que significa pisotear o Filho de Deus? O que significa pisotear a lei de Deus? São Francisco, ele vai explicar. E aqui, meus santos, gostaria que nós prestássemos bem atenção, porque isso também dirá respeito a nós. São Francisco, então, ele vai dizer que o homem de fato despreza, profana e calca aos pés, pisa o Cordeiro de Deus, quando, então ele vai dar 3 ocasiões em que nós pisamos nosso Senhor, em que nós desprezamos nosso Senhor, em que nós ofendemos nosso Senhor. Primeiro, ele faz referência a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quando, como diz o apóstolo, não discernindo e distinguindo o pão santo de Cristo dos outros alimentos ou das outras obras. Então pisa nosso Senhor aquele que comunga, aquele que recebe Jesus Cristo, sem distinguir, sem diferenciar, citando aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, sem distinguir o corpo de Cristo do alimento comum. Tradicionalmente, isso aqui é interpretado como aquele que comunga sem fé. Então, quem não tem fé na Eucaristia e entra na fila da comunhão para receber, pisa nosso Senhor. E quem promove uma comunhão para os que não têm fé Eucaristia, a mesma coisa faz. Então, meus santos, é triste que um insignificante padre tenha que falar isso sobre o que está acontecendo no mundo, mas vocês sabem que hoje a comunhão vai ser distribuída e promovida por líderes da igreja na Alemanha para protestantes. Mas um protestante não pode receber a Eucaristia, porque o protestante não tem fé eucarística. Como assim? Na segunda-feira, aqueles padres, na mesma Alemanha, abençoaram uniões homossexuais. E hoje, líderes desta mesma igreja convidaram protestantes. Não é que o protestante foi e furtivamente entrou na fila da comunhão. Eles foram convidados por aqueles líderes para receberem a Eucaristia. Mas eles não têm fé eucarística. Eles não creem que a Eucaristia seja o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então, o que é isso que está acontecendo? Então, São Francisco diz que pisa nosso Senhor, que despreza nosso Senhor, que, palavras suas, que profana nosso Senhor, aquele que recebe o pão eucarístico, a Eucaristia, sem fé. Por isso que eu convidava vocês a fazer hoje este dia de reparação, uma comunhão reparadora, suplicando a nosso Senhor misericórdia e consolando nosso Senhor pelas ofensas que lhe são feitas, promovidas por quem deveria honrá-lo. Mas existe uma segunda profanação, um segundo tipo, citado por São Francisco aqui, nos seus escritos completos, na carta a toda a ordem, uma outra maneira de profanação, que é, palavras de São Francisco, ou aquele que come sendo indigno,
isto é, aquele que comunga em estado de pecado mortal. Nós, aqui no nosso país, vimos esta ofensa também. Um pecador público, sabido por todos, em que, diante das câmeras da TV, recebe o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, sem ter demonstrado em nenhum momento um arrependimento pelos seus pecados cometidos. Um pecador público, sem se arrepender e fazer penitência, não pode receber a comunhão. Meus santos, São Tomás de Aquino, no hino, na sequência de Corpus Christi, São Tomás de Aquino diz, deixa eu aqui citar tal qual São Tomás de Aquino diz, ele fala sobre a Eucaristia, que a Eucaristia dá-se ao bom e ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Isto é, a Eucaristia é remédio para os justos, mas é veneno para os pecadores. Quem recebe a Eucaristia em estado de pecado mortal, recebe a maior desgraça, porque comete ainda um pecado maior, recebe veneno, morte para a sua alma. Esta é a doutrina católica. Há mais de 2000 anos isso é ensinado, isso é crido, e isso precisa ser defendido, ensinado. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Santo Tomás de Aquino, na nossa sequência de Corpus Christi, que nós iremos cantar no próximo Corpus Christi, se estivermos vivos. Que iremos cantar, isto é, morte e vida traz aquele sacramento. Se você está preparado, você vai receber vida. Se você não estiver preparado, você vai receber morte, veneno. Não é caridade convidar protestante para receber a Eucaristia. Ele vai receber morte. Não é caridade convidar os pecadores sem uma anterior penitência, confissão, reconciliação com Deus e com a igreja, porque recebendo a Eucaristia desta maneira, ele receberá a morte, veneno, o mal. Meus irmãos, nós precisamos fazer penitência, nós precisamos fazer hoje de uma maneira especial, em que nosso Senhor é ofendido, será ofendido. Nós precisamos fazer a nossa comunhão reparadora, pedir a nosso Senhor que nos conceda a graça de recebê-lo com muito amor. Não foi este o pedido no segundo dia da novena de Pentecostes de hoje? Isto é, pedir a Deus que o Espírito Santo venha sobre nós, fazer sombra à nossa alma, para que nós possamos receber dignamente o Verbo Divino no nosso coração. Mas São Francisco dá um terceiro modo. O primeiro modo foi o quê? Quem sem fé recebe a Eucaristia, profana. O segundo modo é quem sem estado de graça recebe a Eucaristia, profana. E o terceiro modo é quem sem piedade recebe a Eucaristia. Isto é, a pessoa está preparada, ela se confessou, ela está em estado de graça, mas ela entra na fila da comunhão de qualquer jeito, termina a comunhão e vai para casa de qualquer jeito. Isto é, ela não recebeu com aquela piedade divina. Ouçamos aqui São Francisco. Ou, mesmo sendo digno, come de modo tão vão e indigno, quando é verdade que o Senhor diz pelo profeta: maldito aquele que não faz conta, maldito o homem que faz a obra do Senhor com negligência.
Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Isto é, aquele que recebe de qualquer jeito, sem piedade, e recebe nosso Senhor e volta para o seu banco, ou então imediatamente, se a comunhão for distribuída em outro momento, já vai embora sem fazer um pequeno momento que seja de oração, sem entrar na fila com toda a reverência, porque eu vou receber Deus, aquele que criou todas as coisas. Eu vou receber Deus, aquele que salvou todos os homens, derramando o seu sangue na cruz, aquele que santifica e nos envia o Espírito Santificador. Então ofende também nosso Senhor. Então percebe aqui, meus santos, que esta condição aqui nos toca a nós de uma maneira particular. Então precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda esta piedade, para que nós não façamos comunhões sem amor a nosso Senhor, em que nós iremos ofendê-lo e não alegrar o seu coração, reparar as comunhões mal feitas, porque uma comunhão mal feita não será reparadora de uma comunhão sacrílega. E continua São Francisco, eu já estou aqui terminando, quando ele vai dizer, primeiro ele diz, ele agora se volta para os sacerdotes, e diz que o sacerdote é o que existe de mais digno aqui sobre a terra. Olha aqui o que ele diz: que o homem todo se espante, aqui de um modo particular, vocês aqui presentes, aqueles que acompanham pelas redes sociais, que o homem todo se espante, que o mundo todo trema, que o céu exulte, quando sobre o altar, nas mãos do sacerdote, está Cristo, o Filho do Deus vivo. Que dignidade Deus deu ao sacerdote, que o mundo deve se espantar, que o homem todo deve se espantar, que o mundo deve tremer, que o céu deve exultar. Mas, como a ele, ao sacerdote, foi dada a grande dignidade, diz o mesmo São Francisco, a ele se pede o maior amor e a maior reverência. Então ele, o sacerdote, mais do que nunca deve ser piedoso. Ele, o sacerdote, mais do que nunca deve ser aquele que ama nosso Senhor. Ele, o sacerdote, mais do que nunca deve ser aquele que trata santamente as coisas santas, que trata com adoração e reverência os sacramentos, e de um modo particular o sacramento da Eucaristia. Então diz São Francisco aqui na página 95 desta edição aqui da Biblioteca Católica, ele diz: pois bem, os sacerdotes que se recusam a gravar estas coisas sobre o seu coração, condená-los-á, diz o Senhor, eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Malaquias, capítulo 2, versículo 2, São Francisco cita essa passagem fortíssima, dizendo que o sacerdote então, que fizer coisas indignas, o sacerdote então, que não me honrar, o sacerdote então, que fizer coisas más, eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Isto é, quando ele disser, Deus os abençoe, Deus dirá do céu, amaldiçoado seja. Nossa Senhora em Salete diz que as desgraças aconteciam, por quê? Porque não havia sacerdotes bons. Nossa Senhora em Salete. Veja aqui o texto completo e forte, e com ele termino, misericórdia, que São Francisco de Assis, que às vezes as pessoas apresentam de uma maneira docinha, meio jujuba. São Francisco de Assis aqui, forte, citando Malaquias, capítulo 2, versículo 2, ele diz: se não me obedecerdes e não vos propuserdes em honrar-me, eu vos enviarei a minha maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Vede que eu vos arranco o braço e atiro lixo na vossa cara. O que Deus diz com aqueles sacerdotes que
não o honrarem e fizerem aquilo que não é do seu agrado, que quiserem fazer aquilo que Deus não manda e que promoverem o pecado entre aqueles a quem eles deveriam promover a santidade. Meus irmãos, comunguemos. Aqueles que estão preparados, que estão em estado de graça, comunguemos, mas comunguemos com amor, comunguemos com piedade, comunguemos com reverência, comunguemos com devoção e façamos desta comunhão uma comunhão reparadora para todas as ofensas que estão sendo feitas ao coração eucarístico de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.